Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe vocês a cada dia. Irmãos, hoje estamos aqui reunidos para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, nossa EBD pela internet, com o estudo de número 42, a segurança da salvação. Baseado em João, capítulo 6, versos 22 a 40, eu gostaria de ler para os irmãos a palavra de Deus, como diz o seguinte: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não embarcara nele com os discípulos, mas que esses haviam partido sós. Então outros barcos chegaram a Tiberíades, perto do lugar em que comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu Jesus: Em verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai marcou com o seu selo. Perguntaram a eles: Que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus: A obra de Deus é essa: crede naquele que enviou. Então lhe perguntaram: Que sinal miraculoso, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes o comer pão do céu. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus lhe declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Como, porém, eu vos disse, vos me vistes, e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos o que ele me deu, mas ressuscite no último dia. Pois da vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Irmãos, o tema da nossa EBD hoje é a segurança da salvação. O que é salvação? Como você pode descrever a salvação? Irmãos, salvação é nada mais do que o ato de você ser salvo, né? Correto, você está passando por um perigo, você está vivenciando um perigo ali naquele momento, e aí acontece alguma coisa e você é salvo do perigo, né? Por exemplo, você está no meio do incêndio, pendurado por uma corda, num acidente, e aí de repente vem alguém e te salva, né? Vem um corpo de bombeiro e te salva, vem um policial, uma pessoa que está ali e te salva. E aí você está salvo daquele perigo. Bom, a salvação em Cristo Jesus, a salvação que Jesus nos dá, a salvação que a Bíblia nos garante através da morte e da morte e ressurreição de Jesus Cristo, é nada mais, nada menos que a aplicação da obra de Cristo na vida do indivíduo. Ponto. Palavras de Millard Erickson Jr. no seu livro Introdução à Teologia Sistemática. Salvação é aplicação da obra de Cristo na vida do indivíduo. De uma maneira simples, sem confusão, de maneira simples para você entender. O que é a salvação? Aplicação da obra de Cristo na vida do indivíduo. Todo mundo está condenado ao inferno. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Romanos nos ensina isso quando o apóstolo Paulo escreve a carta dele aos cristãos que estavam em Roma. Ele nos afirma isso, que todos pecaram. Toda a humanidade pecou. 7 bilhões e meio de pessoas hoje que estão no mundo pecaram. Todas essas 7 bilhões e meio de pessoas pecaram e estão mortos em seus delitos e pecados e estão condenados ao inferno. Porém, contudo, entretanto, todavia, no momento em que você aceita Cristo, reconhece que é um pecador, você reconhece que você precisa de Cristo, você reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida, você está chamando, pedindo Jesus para fazer parte da sua vida, e aí ele vai conceder para você a salvação através
do amor dele, da obra dele, através da morte, crucificação e ascensão, ressurreição e ascensão dele aos céus. A salvação, ela foi obtida não no momento em que Jesus nasceu, mas no momento em que Jesus ele é morto, ele é crucificado, ele é morto, ele ressuscita e ele ascende aos céus. O diabo ele não queria que Jesus ele fosse condenado da maneira como ele foi. O diabo não queria que Jesus tivesse sido crucificado. O que ele faz com Jesus antes da crucificação? Muito antes. O Espírito Santo incita Jesus a tentar, leva Jesus para o deserto, e ali o diabo tenta Jesus, e o que ele fala? Tudo isto te darei se me prostrares e adorares. E ele vai e responde, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É o que Jesus nos ensina. Então o próprio Jesus foi tentado. O Espírito Santo guiou Jesus até o deserto e ali ele foi tentado. Irmãos, no momento em que Jesus se entregou na cruz, e aí ele cumpriu o propósito dele, no livro O Mestre do Amor, fala que Jesus ele sabia, ele entendeu o significado da vida dele, e ali Jesus ele sabia que ele teria que morrer em remissão aos pecados da humanidade, e Jesus ele acabou sendo morto pelo mesmo tipo de aparelho que ele usou na sua infância, na sua juventude para poder trabalhar. Afinal de contas, Jesus era filho de José, que era carpinteiro, e carpinteiro trabalha com madeira. Naquele tempo o carpinteiro não trabalhava não somente com madeira, mas também com ferro, tinha que fundir ferro, usar ferramentas e tal, alguns outros tipos de materiais, não somente madeira, né, não especificamente a madeira. E Jesus ele conviveu com tudo isso. Eu acho que eu fico tentando imaginar Jesus no decorrer da sua vida, no decorrer dos seus dias, no decorrer da sua rotina, falando assim, gente, eu vou trabalhar com isso, mas um dia eu serei morto com isso. Então devia ser algo assim, extremamente doloroso para Jesus, mas mesmo assim ele obedeceu ao chamado de Deus. Mas bem, a salvação, ela é a aplicação da obra de Cristo na vida do indivíduo. E por que isso? Porque a salvação é a maior necessidade do homem. A maior necessidade do homem é comer, dormir, trabalhar. Não. A maior necessidade do homem não é comer, não é dormir, não é trabalhar. Você pode passar um dia, 2 dias talvez sem dormir, 3 dias, acho que provavelmente não. Você pode passar um dia sem comer, ou comer pouco. Você pode passar um período sem trabalhar e ser sustentado, mas você nunca poderá morrer sem a salvação. Porque no momento que você morrer sem a salvação, não tem uma segunda chance. Se você tiver uma noite mal dormida de sono, na noite seguinte você pode dormir e ter uma boa noite de sono. Se você perder o seu emprego hoje, amanhã você pode conseguir outro. Se você não se alimentar, por exemplo, se você não tomar café da manhã, você pode comer um bom almoço. Se você não tomar café da manhã nem comer um bom almoço, você pode ter uma boa janta. Mas você não pode morrer sem ter a salvação. Porque no momento que você morre sem a salvação, não tem como te dar uma segunda chance, você já está morto. Então a salvação é a maior necessidade do homem. E aí vem a pergunta, se é uma necessidade que é um ato ou é um processo? Irmãos, salvação é um ato, você recebe a salvação através de um ato, ou você vai obtendo a salvação através de um processo? Ela é um ato que desencadeia um processo. Jesus, ele morreu na cruz, num ato. E você reconhece que você é pecador e chama Jesus e convida Jesus, e você entrega a sua vida a Jesus para falar assim, Jesus, eu sou pecador, eu preciso de você, eu preciso do Senhor na minha vida. Pronto, o ato de você entregar a sua vida a Cristo e fazer com que Ele seja o seu Senhor. A partir desse momento, começa um processo. E esse processo que a salvação te dá, eu costumo chamá-lo de santificação. E, pastor, que dia que termina a santificação? No dia que você morre. Simples. Se você se converter com 1 ano de idade e morrer com 80 anos de idade, a sua santificação durou 80 anos. Simples de você entender. Não tem como fugir disso. A santificação é algo constante. Ela é um ato que desencadeia um processo. E não importa se você foi salvo, se você está sendo salvo, se você será salvo. O importante é que você entregue a vida a Cristo.
E isso que é o grande dilema do homem, é entregar a vida a Cristo. Ele precisa entender a necessidade, ele precisa entender que ele é um pecador, o homem precisa reconhecer a graça de Jesus, precisa vir sobre a vida dele e ele entender que ele é um pecador. E nesse quesito do homem entender que ele é um pecador, faz parte de todo o contexto da salvação. Sem isso, é impossível entender a necessidade da salvação. Se você reunir, por exemplo, um grupo de universitários da área de humanas, vamos supor, da área de humanas, e você colocar um exercício matemático, um exercício físico da área de exatas, muito provavelmente, esses universitários da área de humanas terão muita dificuldade para resolver esse exercício da área de exatas. Por quê? Porque eles estudam humanas, eles não estudam exatas. Essa que é a grande dimensão. O homem, ele não tem noção que ele está morto em seus delitos e pecados. O homem não entende isso. Não tem ninguém virando para ele falando assim, olha, no dia que ele nasceu, ó, fulano, bebê, forte, saudável, nasceu, o médico não vai virar para ele e falar assim, ó, seu filho nasceu com tantos quilos, com tantos centímetros, assim, mas ele é um pecador. O médico não vai falar isso. Você aprende isso no decorrer da sua vida, no momento em que você começa a participar da igreja de Cristo. E lá na igreja de Cristo, lá na escola bíblica dominical, na formação educacional dos seus pais, na sua família, o seu pai vai virar para você, sua mãe vai virar para você e vai falar assim, ó, você é um pecador, você precisa de Jesus na sua vida. E essa é a grande diferença quando você tem um pai e uma mãe que entende o que é a salvação e vai ensinar essa salvação para os filhos. Então, onde se aplica e a quem se aplica? Onde se aplica, aplica em nossa vida. E a quem se aplica? A todo aquele que confessar Jesus como Senhor da sua vida. E, irmãos, pessoas mudadas e transformadas por Jesus, elas podem mudar e transformar a sociedade. Um exemplo não muito longe nosso, mas foi um homem que mudou realmente a sociedade em que ele viveu, foi o falecido pastor Martin Luther King Jr., pastor batista que morou nos Estados Unidos, não me recordo exatamente o local, o estado e a cidade onde ele morou, mas ali ele começou uma revolução para que as pessoas parassem com aquele preconceito racial sobre os negros, e ali ele mudou ali a história, iniciando um boicote às linhas de ônibus da cidade em que ele morava, para que ali ele pudesse mudar a realidade daquele local. Ali foi um exemplo de uma pessoa, um homem salvo, um homem de Deus, que entendeu que ele era um instrumento de Deus. Bom, a nossa lição nos traz 3 tópicos sobre a salvação. E o primeiro tópico é: o salvo descansa nessa segurança. Irmãos, o que é descansar? Descansar é relaxar. Você está cansado, trabalhou o dia inteiro, se estressou o dia inteiro, correu o dia inteiro, se exercitou o dia inteiro e tal. Aí você quer descansar, relaxar. Você vai descansar onde? Você vai sentar no sofá, deitar na cama, deitar na rede, sei lá, vai deitar numa poltrona, e aí você vai descansar. E ali você vai relaxar e você vai ficar assim, pronto, agora eu estou quieto, sossegado. Irmãos, a pessoa salva, ela tem essa sensação quando você vai descansar. Por quê? Porque quando você senta no sofá, você senta na poltrona, você senta na rede, você se sente seguro. Você está na sua casa, você se sente seguro. Uma vez salvo, salvo para todo sempre. Você não perde a salvação. A salvação não é perdida. Ah, pastor, quem sabe que a salvação é perdida? Não, quem falou isso, falou errado. A salvação não é perdida. Uma vez salvo, salvo para sempre. Pastor, e quando a pessoa é salva, se converte, é batizado, pouco depois desvia, não era salvo. Um salvo, ele vai morrer queimado, ele vai morrer crucificado, você vai jogar ele na jaula junto com leão, com cobra, com tigre, com onça, com um escambau a 4, mas ele não nega Jesus. Ele não entrega a vida enquanto ele não entrega a vida dele para ser salvo. Não, ele prefere morrer do que negar Jesus Cristo.
Essa paz, essa segurança que o salvo tem, está lá baseado em João capítulo 6, verso 39, quando diz o seguinte: esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos o que ele me deu, mas ressuscite no último dia. Jesus está dizendo para nós aqui, ele não vai perder nenhum que Deus deu para ele. É Jesus que está me dizendo aqui, ó, todos os que ele me deu, que Deus deu para Jesus. Isso nos dá paz, isso nos dá segurança, isso nos dá descanso. Nós podemos relaxar e ter certeza que nós estamos salvos. E Deus deseja que todos nós sejamos salvos, como está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele tem vontade para que todos nós sejamos salvos. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, afastados estamos da glória de Deus. Romanos 8, capítulo 1 diz o seguinte: portanto já não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você anda segundo a carne, você não anda segundo o Espírito. Se você anda segundo o Espírito, você não anda segundo a carne. E você é salvo porque você começa a andar segundo o Espírito. E nós precisamos entender que se estamos descansados, se estamos seguros, o salvo ele descansa nessa segurança. Porém, ele não acomoda. Uma pessoa salva, a segurança não significa que ele pode acomodar. A pessoa que é salva, ele não tem que viver uma vida acomodado. Ah, agora eu estou salvo, pronto, vou relaxar, sentar na igreja, e agora eu deixo o pau quebrar, coloco minha perna para cima e pronto, só vou esperar o dia que Jesus voltar e me levar para o céu e lá vou ficar sossegadão. Não. A pessoa que é salva, que é segura, que é transformada, ele faz um compromisso com Deus, falando assim: Jesus, eu estou salvo, seguro e transformado. Eu quero que outros sejam. Eu quero ser seu instrumento. Eu quero testemunhar das nações. Eu quero ser instrumento do Senhor. Eu quero que aonde eu for, eu quero falar do teu amor. Eu quero ser a Bíblia que o mundo vai ler. É isso que o salvo de verdade faz. Por isso que uma pessoa que é salva de verdade testemunha. Por isso que uma pessoa que é salva de verdade tem comunhão com Deus. Por isso que uma pessoa salva de verdade, ela busca viver uma vida com Cristo. Ah, pastor, mas eu conheço fulano que está na igreja, nasceu na igreja, não sei o que, foi batizado, participava do coro, dava testemunho, lia a Bíblia, orava. Ou você entrava na casa dele, pegava o celular dele, e você via lá um monte de uma playlist lá, cheio de música do mundo. Você ia lá no buscador do histórico do telefone dele, no conteúdo dele de internet, e tinha um monte de site ilícito lá. Não estou nem falando de site pornográfico, não. Estou falando de coisa ilícita mesmo, às vezes até jogo de azar e alguma coisa assim. Irmãos, o salvo, seguro, transformado, ele testemunha, ele quer servir, ele busca servir. Às vezes ele está tocando na igreja, lecionando na escola bíblica dominical, trabalhando com organizações missionárias, fazendo cultos, realizando estudos bíblicos, trabalhando com as crianças, trabalhando com os idosos, trabalhando com a juventude, recepcionando as pessoas, sendo instrumento para visitar os novos convertidos. Mas só quem faz isso são pessoas lavadas e transformadas, pessoas que realmente são salvas por Jesus, que entenderam o significado da salvação. Por quê? Porque essas pessoas são pessoas que querem ser instrumento de Deus. E Deus conhece eles lá no fundo do coração deles, lá no íntimo do coração deles, como está lá em Lucas capítulo 10, versículo 27. Deus sabe quem é um cristão genuíno e quem não é um cristão genuíno. E quem não é um cristão genuíno, eu quero dizer algo para você que não é. Ou você muda a sua vida, ou você sofrerá grandes consequências e se arrependerá amargamente no dia em que você morrer ou no dia que Jesus voltar e você for condenado ao inferno. Porque hoje, irmãos, nos dias em que vivemos, eu ouso falar que mais da metade das pessoas que estão dentro da igreja hoje não são pessoas salvas. Eu ouso falar isso. Pastor, é algum dado, alguma pesquisa? Não, isso é coisa minha. É achismo meu, é pensismo meu. Se é que existe a palavra achismo ou pensismo, mas é achismo e pensismo meu. Mas eu te digo que isso é a pura realidade que nós estamos vivendo hoje dentro da igreja evangélica.
Bom, perseverança dos salvos. O salvo sempre persevera, mesmo diante das provações. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Irmãos, salvo, ele persevera. Ele busca fazer a vontade de Deus. Irmãos, quando nós vemos esses atletas ou essas pessoas que se destacam na sociedade com grandes empresas ou realizando grandes feitos, são pessoas que perseveraram ao longo da sua vida. Eu vi um exemplo de uma mulher que ela era catadora de material reciclado. Só que ela não queria esse tipo de vida para ela e ela perseverou até ela passar num concurso público para sustentar a família dela. Antes ela sustentava a família dela catando material reciclado. Agora ela sustenta a família dela como servidora pública. Mas ela perseverou. Foi fácil? Não. Mas ela perseverou. Essa que é a diferença do salvo. O salvo ele deve perseverar apesar de toda luta, apesar de toda provação. A doutrina dos salvos, a doutrina da salvação, a soteriologia, né, que é o estudo da teologia sistemática referente à salvação, ela afirma o seguinte: se os eleitos não perseverarem, a morte de Cristo seria uma falha, porque o seu desígnio era garantir a salvação dos eleitos, aqueles que foram eleitos de Deus. Deus os elegeu desde a fundação do mundo. Ah, pastor, quer dizer que tem algumas pessoas que serão salvas e outras que serão condenadas porque Deus escolheu? Não. Quer dizer que algumas pessoas vão aceitar a salvação. E são as pessoas que foram eleitas, são os elegíveis de Deus. São as pessoas que vão aceitar a salvação. É igual eu falei agora há pouco no exemplo dos universitários. Como é que um universitário de humanas vai responder um exercício de exatas? Não vai. Por quê? Porque não tem conhecimento. Então, quando nós temos conhecimento, quando nós aprendemos, quando nós vivenciamos, nós vamos responder à fé. E no momento que nós respondemos à fé, nos tornamos eleitos, somos eleitos de Deus. Quando nós deixamos de ser crentes carnais, quando deixamos de ser pessoas carnais, nós somos pessoas verdadeiramente salvas. Porque antes vivíamos como pessoas perdidas, mas agora vivemos como pessoas salvas. E essa doutrina da soteriologia, ela rejeita a possibilidade de alguém professar ser crente e viver um suposto estado de afastamento de Deus. É uma das coisas que a gente mais vê hoje. São pessoas falando assim: eu sou crente. Qual igreja você é? Sou cristão. Qual igreja você é? Ah, eu acredito em Deus, eu sou servo de Deus. De qual igreja que você é? Não, não frequento igreja, não. Ah, não, eu faço meus estudos em casa. Ah, você entrega o dízimo? Não, eu não entrego o dízimo, não. Eu vou lá e compro uma cesta básica e dou. Ah, você está em comunhão com os irmãos? Ah, pela internet. Peraí, que evangelho é esse? De que você não vai na igreja, você não entrega o dízimo, você não está em comunhão com os irmãos, você não celebra a ceia, você não estuda na escola bíblica dominical, você não participa das atividades da igreja. Que cristão é você? Que denominação é essa? A denominação do santo, dos salvos do computador? A união evangélica do celular? Ah, pelo amor de Deus, gente, isso não existe, não. A doutrina do salvo, o salvo de verdade, ele aceita Cristo e passa a viver uma vida de compromisso com Cristo, está presente nas atividades da igreja, está presente nos cultos da igreja, vive uma vida de comunhão, vive uma vida de adoração, está junto com seus irmãos, ele canta, celebra, testemunha, vive o evangelho, ele persevera na doutrina da salvação. Ele tem a oportunidade lá na empresa dele, ele tem a oportunidade lá de desviar dinheiro, mas ele não desvia, sabendo lá que ele tem que pagar aquilo lá, pagar aquela conta, pagar aquela prestação para ele não perder a casa, mas ele não desvia. Ah, saber que está escrito lá, é proibido estacionar, mas ele está com pressa e tal, não, mas aqui não pode estacionar. Isso que é a mudança, isso que é o salvo, isso que é a perseverar na salvação, é você buscar fazer mudança, transformação. E por último, o último tópico é a justificação pela fé. A justificação pela fé
ela é algo que é mais antigo do que nós podemos imaginar, porque a justificação pela fé, ela veio com Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele, lá na Reforma Protestante, ele entendeu que o justo viveria pela fé. Acabou aquele negócio de penitência, acabou aquele negócio de indulgência, acabou aquele negócio de comprar indulgência. Não, o justo vive pela fé. É uma das chamadas 5 solas da Reforma Protestante. E essa é a sola fide, né? Somente a fé. Sola significa somente. Fide, fé. Então, somente a fé. Eram 5 solas. Somente gratia, sola fide, sola escritura, sola gratia e sola deo gloria. Então, nós temos aqui a sola fide, somente a fé. A doutrina cristã prega que a justificação pela fé. O que é a justificação? O que é uma justificativa? Né? Meu pai gosta de falar assim, me dá uma justificativa para isso. Você vai lá, abriu a geladeira, pegou alguma coisa de comer. Qual é a justificativa? Você está com fome. Ah, você sentou no sofá um pouco para descansar. Por quê? Qual é a justificativa? Você está cansado. Você pegou uma água e tomou. Qual é a justificativa? Você estava com sede. Você não vai tomar uma água se você não está com sede, você não vai comer se você não está com fome, você não vai tirar um cochilo para descansar, se você já foi descansar. Então, qual é a justificativa? É o que você está cansado e tudo mais. Qual é a justificação que nós temos? Nós somos justificados. Deus está vendo que nós somos justos, temos condições de entrar no céu, temos condições de viver a vida com Ele. Por quê? Por causa da fé. Que fé é essa? A fé em Cristo Jesus, que nos concede a capacidade de entregarmos a nossa vida a Deus e reconhecer que Deus é o Senhor das nossas vidas e deixar Ele guiar as nossas vidas. A justificação pela fé é a manifestação da justiça de Deus sobre os pecadores. Somos pecadores. Somos salvos? Somos pecadores. Estamos seguros? Somos pecadores. Somos remidos? Mas somos pecadores. Somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo? Mas somos pecadores. E a justificação sobre nós está dizendo para Deus o seguinte, ó, eu estou justificando aqui que Igor Vinícius Neves, ele é salvo. Está lá no livro da vida, ó, que da lista dos pecadores, como diz o apóstolo Paulo, ele fala que ele é o maior das listas dos pecadores, eu te digo que eu sou o maior. Mas a justificação pela fé me garante a condição de viver pela fé, que eu sou justificado e que eu tenho condições de entrar no céu. A justificação não acontece exatamente por causa da fé, mas por meio ou através da fé. Não é porque você tem fé que vai simplesmente acontecer, mas é por você usar a fé, você ter, através da fé que você tem, das coisas que acontecem, é que você é justificado. Está lá a notícia de que seu filho recebeu uma notícia que ele vai estar com uma doença terminal. Mas você crê que Deus pode realizar grandes coisas e pode curar seu filho. Ou você pode crer da mesma maneira que seu filho não será curado, que ele vai morrer, mas que você entende que esse é o propósito de Deus para a vida do seu filho. Você está vivendo pela fé. Você entendeu a justificação pela fé. E a justificação ela é uma necessidade que nós devemos ter. A justificação é um presente de Deus que Ele concede ao homem. Paulo diz que estamos sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Romanos capítulo 3, verso 24. O apóstolo Paulo é a pessoa que nos ensina essa justificação. E nós precisamos entender que essa justificação pela fé é que nos garante a salvação. E concluindo, Deus quer que nós sejamos salvos, que nós não desviamos do seu caminho em momento algum. Podemos enfrentar várias lutas, como os nossos irmãos do passado e muitos irmãos atuais, em áreas de risco, têm se colocado na presença de Deus, têm se colocado na presença de países, em países que são fechados para o Evangelho, mas que ali eles estão testemunhando, e ali eles estão recebendo de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus, mas eles não abandonam a fé. Eles são salvos, eles estão seguros, eles perseveram e eles são justificados pela fé. É preciso entender que essa salvação não nos dá direito de pecar continuamente, mas nos alerta para o perigo de que o pecado pode gerar em nossas vidas. Irmãos,
você não vai perder a salvação. Um pecado não vai te levar para o inferno. Porque pecar você pega o tempo todo, e todo santo dia, toda santa hora. Mas, quando nós somos alertados, quando nós vivemos uma vida de mudança, de transformação, de uma pessoa salva, nós entendemos que essa justificação que nós temos, ela mudou as nossas vidas e transformou as nossas vidas. Eu gostaria de orar agora, encerrando essa escola bíblica dominical, para que possamos louvar e aprender mais o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Teu altar as nossas vidas. Te peço, pelo poder que há no Teu santo e eterno nome, o Senhor possa nos guardar e nos proteger. Cuida das nossas vidas, livra-nos, Senhor, de todo mal, que possamos crer no poder, no agir, no Teu manifestar. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. E que a palavra de Deus se cumpra em sua vida a cada dia.